Vocês estão preparados? Vocês estão felizes hoje? Então tá bom. Glória a Deus. Estamos na nossa série Desqualificado. Essa série baseada no livro do pastor Steven Furtick, da Elevation. Você pode adquirir esse livro lá na nossa bookstore. Eu de você não deixava de ler esse livro. Nós temos sido tão abençoados por essas palavras todos os sábados aqui na nossa Juventude Alive. Mas o livro é bem mais completo, não dá para a gente trazer para o púlpito toda a informação, tudo que está naquele livro. Isso aqui é só um resumo, é só para abençoar a tua vida. Eu de você comprava é um ótimo hábito para você desenvolver. Se você não tem o hábito de ler, desenvolva esse hábito, se esforce, né? Eu mesmo nunca fui uma pessoa que gostei, nunca tive aquele prazer. Tem gente que tem prazer em ler, né? Tem gente que pega um livro, mata um livro numa sentada, tem prazer. Eu nunca tive esse prazer, mas há muito tempo Deus tem falado comigo e eu tenho me esforçado. O que eu faço? Eu coloco uma meta, quantos livros eu tenho que ler, quantas páginas que eu tenho que ler por dia. Adquire esse hábito, isso aí vai mudar a tua vida. Então já comece bem o ano, né? Janeiro não acabou ainda, tem mais uma semana. Se você pegar esse livro amanhã na bookstore, você consegue essa semana terminar ele e fazer a tua primeira leitura do ano já, né? 1/12. Pega um livro por mês para ler, isso vai abençoar a tua vida com certeza. Quantos aqui têm sido abençoados por essa série de mensagens Desqualificado? Incrível, não é? Na primeira semana da série nós falamos sobre o jogo do nome, falamos um pouquinho sobre problemas de autoestima, falamos um pouquinho sobre quem tem poder de te definir, e o único que pode definir o teu nome verdadeiro é quem te criou, ou seja, Deus, o teu Pai. Falamos na segunda mensagem sobre uma arma secreta do céu para a tua vida. Qual que é essa arma secreta? Transformar fraqueza em força. Porque quando eu sou fraco, é que eu sou? Porque quando eu sou fraco, é que eu sou? Forte. Semana passada, falamos sobre o problema do Pinterest. Para você superar os seus problemas de comparação, ser quem Deus te criou para ser. E se você faltou em alguma dessas mensagens, se você faltou em algum desses sábados, todas as mensagens anteriores já estão no nosso canal do YouTube, Juventude Alive, coloca lá no YouTube, assiste para você não perder nada, né? Séries de mensagens são muito legais, mas você precisa pegar tudo. Se você perdeu uma mensagem, é que nem perdeu um episódio de uma série na Netflix, né? Você não consegue entender o restante. Então, não fica de fora dessa série, pega lá, assiste toda a série no YouTube, ouve essa mensagem, ouve de novo no YouTube, ela vai para o YouTube essa semana. Seja abençoado, porque nós precisamos entender, como diz o título desse livro, como nós, desqualificados, sendo pessoas quebradas, podemos ser usados por um Deus tão grande. Hoje, a mensagem para encerrar essa série é sobre riscar o impossível. Risque o impossível da tua vida e supere a crise da comparação de vez sobre a tua vida. Risque o impossível. Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode ler esse texto comigo? Vamos lá, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mais forte, vamos lá, 1, 2, 3 e... tudo posso naquele que me fortalece. Mário Quintana disse que sonhar é acordar-se para dentro. Eu quero falar um pouquinho com você sobre sonhos também hoje. O que você tem sonhado? O que você precisa acordar dentro de si? Quais são os sonhos que morreram dentro do teu coração por conta da comparação, por conta de um sentimento de inferioridade, por conta de frustrações, por muitas vezes você olhar para os teus sonhos e falar: eu nunca vou atingir isso, eu nunca vou chegar lá, eu nunca vou estabelecer novas metas. No final do ano falamos sobre metas aqui na nossa Juventude Alive, tivemos uma série, Metas 2020, você também pode acompanhar essa série lá no nosso canal, e falamos sobre metas, sobre sonhar. Muitos de vocês, se abrirem o bloco de nota do celular agora, vão conseguir ver metas que vocês fizeram no final do ano, naquele culto, onde eu falei: anote, sonhe, coloque aí novas metas. Mas muitas vezes somos paralisados pelo medo, paralisados pela frustração, paralisados pela comparação, e por nos comparar demais, como falamos na última mensagem dessa série, acabamos deixando de ser gratos, e deixando de ser gratos, paramos de avançar, paramos de sonhar novas metas. E o termo meta, ele é bem interessante da gente pensar,
Porque quais são as metas que você tem para a tua vida? Todo mundo sonha em metas físicas, metas emocionais, metas espirituais. E hoje, como você ouviu nas últimas mensagens, nós temos um grande empecilho para o alcançar e sonhar metas reais, que é a comparação que fazemos através disso aqui, das redes sociais. Quem sabe você, rolando o teu feed, se deparou já com fotos dos artistas por aí, e talvez um dia você se deparou com a foto lá da Beyoncé, do Jay-Z, com o jatinho particular deles, sabe? Aí debaixo dos edredões orgânicos de zebra. E aí você falou assim, #meta, né? Ou quem sabe você, rolando o teu feed lá, viu a mansão do Neymar e os boleiros amigos dele lá, num dia à tarde, de boa, jogando Fortnite lá, do nada, #meta. Qual que é a meta, né? Ou talvez você não foi nenhum famoso, mas você não conseguiu sair esse janeirão aí para viajar, viu alguém que saiu para viajar, nossa, meta, eu queria estar lá, eu queria isso para a minha vida, eu queria alcançar aquilo. E aí, nesse perigo da comparação, nesse perigo de olhar e tudo eu quero, tudo é minha meta, tudo é meu sonho, aí a gente caiu num grande erro de ficar nessa de #meta, que é uma forma de dizer, bem que eu queria tudo isso de uma vez, bem que eu queria isso aí para ontem, bem que eu queria fechar os olhos, estalar os dedos e pronto, o impossível apareceu na minha frente, né? Vamos ver algumas metas que o pessoal tem por aí? Vai passando os slides aí. Olha lá, as mulheres, #meta. Gente, viajando essas férias, eu não acreditei. Andando lá, aí a Bia falou assim, olha aquela bolsa lá. Eu falei, olhei assim, uma bolsa feia, gente, mas feia. Ela falou assim, é feia? Dá uma olhada lá. Eu olhei assim, eu falei, gente, isso aqui compra 3 carros meus, né? É a meta, pode passar. Olha lá, as viagens do sonho. Tem gente que não está nem na viagem, viu o casal e falou, não, essa é a minha meta. Tem gente que tá louco, tem gente que já fez meta e falou assim, esse ano eu vou estar no A3, né? Pode passar. Olha lá, meta, pode passar. Para os moleques, né? Os homens que gostam de relógio aí, pode passar. Olha lá, pessoa uma máquina dessa, meta, podia mesmo, podia essas coisas aparecer na minha frente para ontem, né? E aí a galera começa nessa corrida por atingir grandes coisas, atingir sonhos. E, eu não vejo nada de errado em você sonhar também com coisas materiais, que Deus te abençoe, te prospere para você conquistar muitas coisas. O problema é quando a gente faz das metas um raciocínio trágico que chega num momento onde ou eu alcanço aquilo, ou onde eu não serei feliz. Se eu não cumprir aquela meta e aquele sonho que eu determinei, eu serei infeliz por toda a vida. E aí é nessa hora que algumas vozes começam a zombar de nós, dizendo que não somos bons o suficiente e que nunca seremos. É onde entendemos que nós podemos alcançar todas as metas que quisermos, mas se elas não forem as metas corretas, nós terminaremos no lugar errado. Essa é a hora que nós percebemos que as pessoas começam a ficar tão obcecadas em alcançar alguns sonhos, alguns objetivos, que quando isso não acontece, elas se sentem fracassadas, elas se sentem menosprezadas, elas caem no erro da comparação, elas caem no erro de se sentirem inferiores e começam a deixar, como dizemos na primeira mensagem dessa série, que terceiras palavras as definam, como eu sou um fracassado, eu sou um incompetente, eu sou alguém que não realiza sonhos, enquanto nenhuma terceira palavra pode ocupar quem somos, porque quem define quem somos é aquele que nos criou, o nosso Pai, aquele que sabe o que é melhor para nós. Sabe, o alvo dessa mensagem não é simplesmente fazer você sonhar, apesar do título ser Risque o Impossível. Não é fazer apenas você acreditar que o impossível pode se tornar possível. Você conhece tudo isso, você sabe. O objetivo dessa mensagem não é simplesmente fazer você sair daqui relembrando aquilo que você já sabia, tudo posso naquele que
me fortalece. Não é só isso. O objetivo dessa mensagem é fazer você viver e sair daqui vivendo o seu real chamado, os sonhos de Deus para você, apesar de todas as lutas e imperfeições que possam bater à tua porta. Deus te criou para os melhores planos dele, e não para uma vida idealizada, distante daquilo que Ele te criou para viver ou para ser. O problema é quando começamos a projetar uma vida totalmente longe daquilo que Deus projetou para nós. O problema é quando começamos, através da comparação, e idealizar coisas que Deus não tem para nós. O meu objetivo nessa noite, para terminar essa série, é fazer você entender que para arriscar o impossível, para viver o impossível, você precisa sonhar sonhos sim, mas antes, sonhar sonhos de Deus para a tua vida, entender o que Ele tem para você. Sabe, para isso, em primeiro lugar, você precisa, para viver o impossível, focar em quem Deus te criou para ser. Focar em quem Deus te criou para ser. Atos 13:9 diz: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Atos 9, 20, 21 a 22, também falando sobre Paulo, diz: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Você conhece a história? Saulo, um perseguidor da igreja, um dia se encontra com Jesus e tem o seu nome mudado, de Saulo para Paulo. Então, não só o seu nome é mudado, mas como as suas atitudes também são mudadas. E ele começa de perseguidor, se levantar como um grande evangelista, e alguém que expandia o evangelho de Jesus, alguém que levava princípios do reino, alguém que levava do amor de Jesus. Então, Paulo, aqui nesse texto, como nós acabamos de ler, ele é cheio do Espírito Santo, e no capítulo 9, que acabamos de ler, diz que as pessoas começavam a ficar perplexas, as pessoas começavam a falar: uai, mas não era esse camarada que até pouco tempo atrás estava matando todo mundo, estava perseguindo cristãos, estava cortando a cabeça dos outros, e de repente ele está anunciando Jesus? Que camarada é esse? As pessoas ficavam perplexas em ver o quanto Paulo mudou tão rapidamente. Agora, qual que é a questão desse texto? A questão é que quanto mais nós entendemos quem Deus nos chamou para ser, mais rápido nós deixaremos os nossos velhos hábitos, as nossas velhas condutas. Quanto mais rápido entendermos que somos Israel aos olhos de Deus, menos nos encontraremos agindo como Jacó. Você ouviu essa mensagem no último sábado sobre Jacó. A questão é quem Deus te chamou para ser. Muitas pessoas estão num ciclo sem fim. Muitas pessoas estão patinando e patinando em velhos hábitos, em velhas condutas, e se martirizando muitas vezes, e ficando triste, ficando para baixo. Eu não consigo mudar, eu não consigo ser melhor, eu tenho muitas falhas. Aí você ouve uma mensagem como há poucos sábados atrás: transformando fraqueza em força. Quando eu sou fraco, eu sou forte. Mas parece que você só se sente fraco. Tudo está em um ponto: você talvez ainda não entendeu quem Deus te chamou para ser. Porque quando você entende quem Deus te chamou para ser, e quando você se integra ao corpo de Cristo, quando você está conectado e entendeu a tua função dentro do corpo de Cristo, você nunca mais vai querer sair daqui, e você vai se sentir forte, porque é o cabeça, que é Cristo, que está te fortalecendo e te impulsionando a continuar, a arriscar o impossível da tua vida e viver os sonhos dele para você. Sabe, o grande problema é que muitas pessoas não estão focadas como Paulo em conhecer Jesus e conhecer quem ele tinha se revelado. A questão não significa deixar de lado os nossos erros e negar os nossos erros, já falamos sobre isso. Mas a grande questão é entender que mesmo com erros, mesmo com falhas, mesmo
com tantas partes quebradas em nós, se entendemos quem Deus nos chamou para ser, as coisas vão fluir mais rapidamente, porque eu não vou negar a existência de problemas em mim, e também não vou aceitar que eles continuem, mas pelo amor que eu entendo, por quem Deus me chamou para ser, eu vou crescer, eu vou amadurecer, e eu de glória em glória vou chegando à imagem de Cristo, como diz a palavra de Deus. De glória em glória, eu vou me tornando mais parecido com Jesus. Eu vou de glória em glória, me tornando quem Deus me chamou para ser. Quem Deus me chamou para ser, Giovanni? Primeira coisa, Deus te chamou para ser filho. Você é filho. Deus te chamou para ser filho. Deus te chamou para grandes coisas. Deus te chamou mesmo com as tuas partes quebradas, para viver grandes sonhos, grandes propósitos. Enquanto nós caminharmos nesse planeta, nunca seremos completamente livres das tendências de Jacó. Jacó, ele teve o seu nome mudado para Israel, você entendeu isso nas últimas semanas. E às vezes você fala assim: Deus, o Senhor mudou meu nome, o Senhor tirou meu nome de enganador, então agora vai ser tudo maravilha. Não, foque em quem Deus te chamou para ser, Israel. Mas saiba que enquanto viver nessa terra, a carne não melhora. Então as tendências de Jacó continuarão. O que eu faço com isso então? Eu desisto? Não, você permanece lutando o bom combate. E dia após dia você vai entendendo quem você é chamado para ser em Deus. E isso não vai fazer você parar. Isso vai fazer você avançar, riscar o impossível da tua vida e viver os grandes sonhos de Deus para você. Segundo, além de focar em quem Deus te criou para ser, você precisa, para viver o impossível em Deus, ressignificar os seus sonhos. Você precisa ressignificar os seus sonhos. O que é isso? É dar um novo significado. Dar um novo significado aos teus sonhos, às tuas metas. Filipenses 3, 12 a 14. Paulo ainda dizendo: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe qual que era o prêmio de Paulo? O prêmio de Paulo era conhecer a Jesus e ser como Ele. Talvez para você alcançar o impossível, além de entender quem você é em Deus, você precisa dar um novo significado aos teus sonhos, tuas metas. Quer sonhar? Sonhe. Quer ter metas? Tenha. Mas a pergunta que eu te faço nessa noite: onde nossas metas estão nos levando? Será que o objetivo atual que temos na nossa vida vai nos levar para um bom lugar? É só você pensar num adolescente popular que começa a descobrir as festinhas, né? O adolescente, cada dia está começando mais cedo. Antigamente era nas festinhas de 15 anos que o adolescente começava a fritar. Hoje é 13, 12, 11, cada vez está pior. Mas só pegar um adolescente que só quer saber de curtir a vida e aí descobre, né? Aí começa nas paqueras, e é só uma paquera sem malícia, daqui a pouco pega um, e pega outro, e pega outra, e pega não sei o que, né? E aí pensa no rapaz, no adolescente popular da sala, aquele que pegava todas, aquele que a meta dele era passar o rodo geral, né? E aí você encontra esse mesmo adolescente 10 anos depois, e ele achava que ele estava curtindo a vida, ele achava que ele estava cumprindo as metas e objetivos da vida dele, mas na verdade ele só estava espalhando pedaços dele mesmo, que talvez jamais ele conseguiria reagrupar. Talvez você se depare com essa situação e você fala assim: sou eu. Talvez você está aqui e você fala assim: caramba, é verdade. Eu olho para a minha vida 10 anos atrás e algumas metas e objetivos que eu achava que eu estava cumprindo, que eu estava arrasando, que eu estava falando assim: uau, nossa, era a minha meta de vida. Na verdade não era uma meta, na verdade eu estava acabando com a minha vida e deixando o caquinho da minha vida para tudo quanto é lado. Esse que é o problema de sonharmos mal. Esse é o problema de nossos sonhos, nossos projetos, nossos planos não terem um significado correto. Qual que é o significado do teu sonho?
Sabe, pessoas assim até alcançam a sua meta, mas é a qualidade da meta que determina se isso é significativo ou não. Eu não estou falando hoje sobre riscar o impossível e apenas estabelecer e alcançar metas, mas é estabelecer e alcançar metas que sejam significativas para a tua vida, que mudem algo de fato em você. Filipenses 3, de 8 a 10, diz assim, ainda Paulo dizendo, mais do que isso, é a continuação do texto que nós estávamos lendo, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Sabe, o que Paulo havia conquistado, que ele fala aqui, que ele fala que tudo o que ele conquistou, não era, muitas dessas coisas que Paulo conquistou não era errado. Paulo se tornou um cara bem sucedido dentro daquilo que ele se propôs a fazer antes de ter um encontro com Jesus. Mas o que Paulo está falando é o seguinte, ei, eu alcancei muita coisa boa, mas eu entendi uma meta maior e melhor do que todas as outras que eu encontrei. Eu encontrei uma meta maior e melhor do que todas as outras que eu alcancei. O que Paulo estava dizendo é que agora a minha meta é outra. Eu quero conhecer a Cristo, eu quero que Cristo esteja em todas as minhas decisões. O que Paulo está falando é, eu atingi uma marca, mas quando eu cheguei lá, eu descobri que ela não fazia sentido se eu não tivesse Jesus primeiro na minha vida. Essa é uma grande descoberta de muitas pessoas. Uma descoberta que talvez você possa evitar. É a descoberta de perceber que você pode até alcançar grandes coisas, mas se você alcançar essas grandes coisas sem Jesus, elas serão frustrantes na tua vida. Não farão sentido, não terão propósito. Ei, um sonho sem um propósito não vale de nada. Quais são os propósitos? Quais são os significados que estão por trás dos teus sonhos? Aonde você quer chegar? É só por chegar ou porque há um propósito e há uma razão e você entende que aquele sonho, aquela meta é porque Deus te chamou para ser, Deus te chamou para viver e Deus colocou aquilo no teu coração? Consegue entender a diferença do que eu estou falando? Sabe, pastor Calito Paz diz, foque no progresso e não a perfeição. Muitas pessoas estão buscando a perfeição, mas não estão entendendo o processo, não estão entendendo o progresso, não estão entendendo o propósito. Aí eu volto no primeiro ponto, não estão entendendo quem Deus os chamou para ser. Sabe, alcançar uma meta significa alcançar, implica um processo, implica mudança, implica relacionamento, implica dependência. Sabe, só haverá sucesso em nossas vidas se entendemos o propósito de tudo. Só haverá sucesso verdadeiro em nossas vidas se as metas que alcançarmos for com Jesus à frente, for as metas que Ele colocou em nosso coração, forem metas de quem Ele nos criou para ser, e não que vem por meio de comparação ou de qualquer outra coisa. Sabe, em terceiro lugar hoje, para você riscar o impossível da tua vida, vença de dentro para fora. Vença de dentro para fora. Atos capítulo 11, versículo 24 a 26. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Cristãos, os pequenos cristos. Fabiano Ribeiro, pastor da igreja da cidade, diz que a verdadeira espiritualidade ela não é anunciada, mas ela é reconhecida. Sabe, se você quer ressignificar os seus sonhos, se você quer entender quem Deus te chamou para ser, entenda que para você riscar o impossível da tua vida, antes de tudo, você precisa vencer de dentro para fora. O problema é que muitas pessoas querem vencer de fora para dentro, e querem mostrar que estão bem, querem mostrar que são
novas pessoas agora, que são novas. Deixa eu te falar, as pessoas perceberão que, como aconteceu na vida de Saulo e dos cristãos, da igreja primitiva, as pessoas perceberam que eles eram cristãos, as pessoas perceberam que eles eram pequenos cristos, não através do que eles viveram de fora para dentro, mas daquilo que eles manifestaram de dentro para fora. Sabe, para você riscar o impossível da tua vida, você precisa deixar de ter uma vida para provar algo, é parar de fingir, é parar de manipular, parar de se comparar, é ser livre para ter sucesso no que realmente importa. É se ver livre de uma vez por todas da comparação. É para entender de uma vez por todas, eu posso ser desqualificado sim, mas Deus usa pessoas quebradas para grandes coisas. É encarar um futuro incerto, não com o orgulho que vem da autorrealização, nem com o medo que vem da autodepreciação, mas com uma confiança que vem de ter estado com Jesus. Essa série ela vem para falar para você, ei, está na hora do quê? De remover as suas máscaras, de remover as suas armaduras, de remover aquilo que te prende e aquilo que não é seu. É hora de deixar de lado aquilo que não é seu. É hora de viver o que Deus te chamou para ser. É hora de viver quem Deus te chamou para ser. É hora de viver o que Ele te chamou para viver. É hora de arrancar as máscaras e querer parar de vez de esconder as suas fraquezas e falar, Senhor, eu tenho as minhas fraquezas, mas transforma elas em força. Porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. É sobre isso essa série. Essa série é sobre você avançar rumo à lacuna entre quem você é e tudo aquilo que Deus te chama para ser, porque é lá que o crescimento acontece. Sabe, Jesus chamou Simão, o frágil, e transformou o nome dele em Pedro, rocha. Deus pegou Jacó, o enganador, e o transformou em Israel, o príncipe de Deus. Mas sabe o que me chama a atenção? Quando Jesus encontra Pedro logo depois de ressuscitar, em João capítulo 21, versículo 15, ele não o chama de Pedro, ele o chama de Simão. E quando Deus se revela a Moisés no arbusto, naquele arbusto, queimando, pegando fogo, Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele não se apresenta como Deus de Abraão, Isaque e Israel, mas de Jacó. Giovanni, o que você quer dizer com isso? Quando Deus se revela a Moisés, naquela sarça ardente, Ele ensina algo a Moisés que Ele nos ensina hoje também. Sabe por que Ele chama Pedro de Simão logo depois de ressuscitar, e quando Deus aparece a Moisés, Ele fala do Deus de Abraão, Isaque e Jacó? É porque Deus quer nos ensinar que Deus não é apenas o Deus do seu sucesso, mas Ele é o Deus das suas lutas também. O que Ele quer nos mostrar é que Ele poderia muito bem ter falado assim, vivo novo, mas uma coisa era certa, mesmo Jacó vivendo novo, vivendo Israel, a carne não melhora. Em algum momento da vida dele, ele ia se deparar de novo com a tendência de querer voltar para o Jacó. E nessa hora que a vontade de voltar para o Jacó voltasse, ele poderia muito bem fazer como muitos jovens têm feito hoje. Quer saber? Esse negócio que Deus mudou meu nome não tem nada a ver, é tudo errado. Eu estou fora, eu vou pular para fora, eu vou embora, aqui não é o meu lugar. E o que Deus está falando é o seguinte, ei, eu não sou apenas o Deus do seu sucesso, nas tuas lutas eu também estou com você. Eu não esqueci que você é Jacó, eu não esqueci que você é o Simão, que você é o que está quebrado, eu não esqueci disso, mas eu só quero te lembrar que eu mudei teu nome e eu estou contigo para você ser transformado, eu estou contigo para você mudar, eu estou contigo para você crescer, e de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, continuar crescendo, continuar avançando, continuar prosperando, continuar vivendo o melhor de Deus, continuar mudando de vida, continuar vivendo melhor, continuar vivendo quem Deus te chamou para ser. Ei,
Deus é o Deus do começo e o Deus do fim, Ele é o alfa e o ômega. Mas Ele também é o Deus do meio, é o Deus do processo. 2 Pedro 1,3, seu divino poder que nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ei, Deus estava no início, Ele estava no começo da tua caminhada, Ele estará contigo até o final. Mas entre o início e o final tem o processo, e nesse processo Ele também não te deixa. Quem Deus te chamou para ser? O que Deus te chamou para sonhar? O que Deus está mudando na tua vida de dentro para fora? Você já ouviu nessa série, talvez você imaginou que Deus te amaria mais ou menos quando você fosse perfeito. E a grande questão é que Deus não espera a perfeição. Ele não quer que você mude para a perfeição, mas é o teu amor por Ele que vai te fazer mudar de glória em glória e cada dia querer se tornar mais parecido com Ele. É o seu amor por Ele que vai te fazer falar assim: ei, eu sei que Ele me aceita, mas Ele não quer que eu continue do jeito que eu estou. E eu sei que se eu me entregar nas mãos dEle, eu posso a cada dia ser melhor e mesmo com as minhas partes quebradas, ser usado para grandes coisas. É sobre isso que é desqualificado. Realmente não há qualificações em nós. Talvez não há nada de bom na nossa carne. E não há nada de bom. Mas entender que somos desqualificados é entender que não é na nossa carne que nos qualificamos para fazer grandes coisas. É nele. É em quem Ele nos chamou para ser. É em quem Ele nos chamou para, é no que Ele nos chamou para viver, para sonhar. Agora você entende porque muitas coisas se tornaram impossíveis na tua vida. Talvez muitas coisas se tornaram impossíveis na tua vida porque você não deu o significado correto nos teus sonhos, porque você não viveu quem Deus te chamou para ser e porque você não se transformou antes de dentro para fora. Se você tomar essas 3 atitudes, você vai riscar o impossível da tua vida e vai viver os sonhos dele para você. Nada será impossível, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que te fortalece está aqui. E você precisa riscar o impossível da tua vida nessa noite.